Pessoas, acreditem se quiser. É 11 de março de 2008 e um programa na TV estreia um quadro chamado Turno Noturno, em que a repórter Angela Vidal, junto a seu câmera Scott, se compromete a desmistificar algumas coisas que se passam pela cidade durante a noite, enquanto você dorme. Referência, né? Nesse primeiro episódio do quadro, sua missão é acompanhar a patrulha do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, especificamente sobre como era a vida daqueles heróis enquanto não haviam chamadas a seguir. A Angela Vidal, então, são apresentados Jake e Fletcher, que conduziriam junto com ela essa expedição noturna ali explicando os detalhes da instituição, bem como as tradições ali mantidas, o cronograma, o que faziam no tempo livre e etc. Então, olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. E antes de qualquer coisa, eu preciso continuar sugerindo a vocês que curtam a página do iPanic no Facebook, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar. Também devo encarecidamente solicitar que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Tudo bem que eu lanço vídeo uma vez na vida e outra na morte, mas aí quando eu lançar um vídeo na vida, vocês não o perdem por falta de notificação. Tá? Nosso Instagram tá aí na tela também. Se vocês puderem seguir, ia me ajudar muito. Sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Vocês já sabem que mais detalhes vêm no final deste. Já sabe que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu! Bom, então, a Angela Vidal e seu cameraman Scott estavam registrando tudo o que acontecia no Corpo de Bombeiros durante a noite. Porém, uma chamada. Aquela chamada era a oportunidade perfeita para que Angela acompanhasse os bombeiros numa situação real de perigo, e isso, claro, dependia da natureza daquela emergência. Ao chegarem no endereço designado pela chamada, uma viatura policial na porta desse prédio já lhes alertava que o problema poderia ser um pouco maior do que o esperado. Assim que eles entram, são recepcionados por moradores assustados e aliviados pela chegada dos oficiais que traziam socorro necessário ao problema. A chamada, pessoas, consistia, na verdade, por um suposto acidente no segundo andar daquele prédio. Uma senhora idosa, a dona Espinosa, que morava sozinha, provavelmente teria caído em seu apartamento, o que a fez gritar e alarmar seus vizinhos prediais, e este, por suas vezes, acionaram a polícia junto ao corpo de bombeiros. O grande problema é que ao entrarem na casa da senhora, vejam, sua roupa, se vocês conseguirem enxergar, parecia ensanguentada. Ela salivava uma espuma branca semelhante à da raiva, e estava visivelmente atordoada. Ela não parecia muito à vontade com a presença dos oficiais ali em seu resgate, e isso ficou bastante claro quando ela, de forma totalmente abrupta, mordeu o policial James McCready no pescoço, forçando sua imobilização e retirada imediata do oficial ferido rumo ao pronto-socorro. Porém, na tentativa de sair para socorrer o agente, eles se deparam com um bloqueio policial pelo lado de fora do prédio, o que não parecia ter sentido. Por sorte, dentro dos condôminos havia um veterinário, que não é médico de humano, mas ajudaria como podia, apesar do policial ferido estar perdendo muito sangue. A correria e o desespero se instauraram naquele hall, e foi durante as discussões que as autoridades que trancaram o prédio lá por fora disseram para todos ali dentro manterem a calma, e que logo logo eles poderiam sair. Ainda bem que havia uma outra porta pelos fundos do prédio, mas... Gente, isso é sério. O Fletcher foi arremessado do andar daquela senhora, até porque foi ele quem ficou para imobilizá-la durante o primeiro conflito. Parecia claro que ele havia morrido na queda, e Jake e Danny Williams, que o outro policial, foram até o apartamento verificar. A dona Espinosa havia matado mais uma condômina do prédio, e vejam, sua boca e roupa ainda mais ensanguentadas do que estavam minutos antes. A inferência lógica é que ela havia mordido as 3 vítimas por algum motivo, e cercada pelos oficiais, ela avançou em sua direção, sofrendo um contra-ataque mortal com 3 tiros no peito para deixar de ser trouxa. A morte da Espinosa, porém, não diminuiu o pânico que se instaurou naquele hall, muito pelo contrário. Um por um, os moradores restantes do edifício foram retirados de casa e direcionados ao lobby, mas uma dessas condôminas não estava nada bem. Vejam, ela salivava uma espuma branca idêntica à Espinosa, e sem contar que a palidez dela assustava de forma igual. Um dos moradores sugere de novo que há uma saída alternativa pelos fundos do prédio, mas por ela também seria inviável sair. As forças policiais cercaram o edifício e de fora, novamente os comunicaram a permanecer lá dentro enquanto eles resolviam a situação. O prédio estava selado, era impossível entrar ou sair, mas vem cá. Por que isso, hein?
que diabos podia ter acontecido ali dentro de modo que fariam as autoridades selarem o prédio? Mas vamos lá. O bombeiro Jake, via rádio, se reporta aos superiores lá de fora, e Angela Vidal ouve sussurrar um tal de BNC. Era o código para ameaça química biológica. O termo, evidentemente, apavorou mais ainda os moradores e, de certa forma, explicava o isolamento do edifício, mas não justificava o porquê de eles estarem fazendo aquilo. Ameaça química, biológica? Apesar da confusão, do medo e da paranoia instituídas, não parecia ter nada disso, de ameaça química ou ameaça biológica lá. Bom, vamos esperar. A repórter, já prevendo que aquele episódio de seu quadro noturno fatalmente iria bombar na televisão, logo no episódio de estreia, ela não perde a oportunidade de registrar cada segundo do que estava acontecendo ali. E eis que, sem explicação alguma, o bombeiro Fletcher, que parecia estar morto desde a queda, levanta da máquina que estava sendo assistido e começa a andar. Reparem, por favor, que ele tinha uma fratura exposta na região da canela, perto do tornozelo, ou seja, não era para ele andar. Não era, inclusive, para ele salivar essa espuma que de novo insiste em aparecer na terceira pessoa diferente naquela noite. O veterinário que se prontificou a cuidar dos feridos, por ser especialista em animais, apontava que aqueles eram sintomas de raiva, mas de um tipo bem mais rápido que o comum. Sua transmissão se dava através do contato com o fluido de um enfermo, e que naquele estágio seu tratamento não tinha cura. Tensão, pessoas, tensão, porque a situação não era das melhores, e o clima era hostil entre eles mesmos ali dentro. Contrariando as recomendações do policial de permanecerem todos juntos no lobby do prédio, um desses moradores resolveu simplesmente voltar ao apartamento. Dane-se, vou voltar pro apartamento. E, bom, se ele foi, esse outro casal aí, o Bernard e a Sadie, também se viu no direito de ir. Mas esses dois, esse casal, eles só iriam tentar ouvir alguma notícia de sua TV sobre o que estava acontecendo ali fora. E Angela e seu câmera resolveram ir junto. Eles foram de escada, e no meio do caminho eles trombaram um belo cão. Cão este que espumava pela boca, né? O nome dele era Max, e ele pertencia à pequena Brianna, de 5 anos, que há pouco disse a Angela que seu cão estava doentinho mesmo. Pois o morador teimoso, que parecia estar meio bêbado, ele subiu de elevador, ao seu andar. E quando a porta do elevador se abriu, o cão que estava encarando Angela e o pessoal foi atraído pelo barulho do elevador. E então ele se atracou com o rapaz no compartimento, enquanto os outros iam em busca do que diziam os noticiários. Senhoras e senhores, a TV local reportava que o CDC, que é o órgão que cuida de controle e prevenção de doenças lá nos Estados Unidos, havia evacuado o edifício onde esses moradores e oficiais estavam nesse momento, ou seja, era mentira. Pior que não deu nem tempo de colherem mais informações, porque a bonita aí inventou de aparecer do nada. E pessoas, observem sua atitude. Ela estava fora de controle, avançando de forma muito agressiva sobre Angela, Scott e o casal ali com eles. Dava medo porque o veterinário tinha acabado de dizer que uma pessoa se infecta com a raiva a partir do contato com a saliva de um raivoso. Ou seja, essa mulher meteu louco ali. E só parou porque o Scott desceu-lhe a camerada nela. O policial Williams, que reúne todos e diz ter informações que o CDC, que é o órgão de controle e prevenção de doenças, ia entrar no prédio para colher exame de sangue de todos. E, uma vez verificado que estava tudo ok, liberariam sua saída gradativamente. O veterinário Lawrence questiona a decisão, porque, segundo ele, a raiva naquele estágio, ela não se detectava pelo sangue, mas sim por amostras do cérebro. Senhoras e senhores, parece cena de filme, porque é cena de filme, mas vejam, os agentes do Instituto de Doenças entraram no edifício e se trancafiaram naquela sala onde os feridos estavam sendo tratados. Vejam, eles injetam uma seringa no Fletcher e em seguida perfuram a cabeça dele na intenção de atingir o cérebro, exatamente como disse o veterinário. Só que aquele procedimento não parece ter dado muito certo. Observem, o Fletcher se levantou e mordeu um dos agentes, e em seguida levou o veterinário para o lixo, transmitindo a doença. Olha, pessoas, vou ser bem sincero aqui, eu não sei vocês, mas eu não queria estar no lugar daqueles condôminos que testemunharam uma noite normal como qualquer outra se transformar num pesadelo epidemiológico. O agente do CDC que não foi infectado devia explicações, porque o caos era 1000 vezes maior do que antes deles entrarem lá. E é aí que descobrimos, senhoras e senhores, que no dia anterior, o CDC havia recebido uma ligação de um veterinário da região que atendeu um cão doente que apresentava sintomas de raiva numa fase que nem mesmo os profissionais da área conseguiam explicar. De repente, o cão atacou os outros animais no veterinário e estes animais agora feridos passaram a ter a mesma agressividade do cão raivoso. E a coleira do cão raivoso dizia seu endereço, aquele prédio. O nome do cachorro era Max. E a gente sabe que esse cão pertence à pequena Brianna, que durante o tempo todo passou no colo de sua mãe Cat, por também estar doente.
A mãe dela dizia que era apenas uma febre que acometia a sua criança, uma bronquite. Mas observe um semblante dessa menina. Não era normal a expressão que ela usava, e as pessoas ali questionando sua mãe percebiam isso, enquanto ela insistia em dizer que era Pelo amor de Deus, vocês estão vendo isso? Do nada, a pequena Brianna mordeu sua mãe e avançou nos oficiais e moradores que testemunharam estupefatos do que acabou de acontecer. Gente, isso é sério! Senhoras e senhores, deu-se início a uma caça menina naquele prédio, pois os agentes precisavam capturá-la porque ela possivelmente era o marco zero daquela doença. No primeiro apartamento que visitaram, a dona Espinosa, que estava caída por causa dos tiros, também não estava mais lá, ou seja, cerveja e coisa boa não era. Eles procuravam pela Brianna e, em meio à escuridão do apartamento, ela resolveu aparecer. Imóvel e visivelmente atordoada, ela abruptamente avança e dessa vez fere o policial Wilinski, que uma vez já mordido, precisou ficar para trás. E a dona Espinosa, se ela não tinha morrido antes, agora, por favor, né, velha chata da porra. Enquanto isso, no saguão do prédio... Tava uma confusão absurda, porque alguns dos feridos estavam endiabrados de agressividade. Até o veterinário do prédio estava fora de si. E aquela revolta transformou o prédio num trem zumbi real. E a luta pela sobrevivência chegou ao limite extremo da paranoia. Trancados num apartamento, os poucos sobreviventes buscavam estratégias para sair dali, que em quase todos os cenários significava o fracasso. Porém, nesse mesmo apartamento estava abrigado aquele condômino bêbado que foi mordido pelo cão, e instantes mais tarde, a Sadie também se revelou infectada. Angela, Jake e Scott não tiveram opção e os deixaram trancafiados nesse AP, do qual o marido da Sadie, o Bernard, se desesperou e tentou furar o bloqueio policial pela janela, mas foi alvejado com um tiro na cabeça de um sniper lá fora. Porém, a escuridão confundia e os confrontos eram imprevisíveis, pois essas pessoas infectadas tinham força sobre-humana, e fatalmente por esse motivo dificilmente eram detidas. Eles precisavam encontrar o apartamento do síndico, que durante a reunião logo no início do caos, informou que o AP no sótão do prédio tinha dono, que estava em Boston, e por isso seu apartamento estava vazio há vários meses, e lhes pareceu conveniente se esconder nesse lugar, mas primeiro eles precisavam ir no síndico para pegar as chaves do AP no sótão. Como a essa altura estavam mais perto do porão, eles tentariam lá primeiro. Gente, isso é sério, olha como estava a escadaria do prédio. Aquilo ali era um campo minado prontinho para explodir. Se o plano era descer primeiro até o porão, esquece, filho, esquece. É mais fácil subir até o sótão, até porque o Jake já era. Então vai, Angela, encontra essa chave logo, porque o bagulho tá doido e a morte tá batendo na porta desse sótão aí em que vocês se abrigaram. Senhoras e senhores, pasmem! O lugar era um lixo. Tinham vários animais de pequeno porte engaiolados, recortes de jornais conspiracionistas anunciando o juízo final e anunciando também uma grande invasão no departamento químico que culminou no roubo de um vírus mutante da raiva. Esses recortes eram espalhados por toda parte no que parecia ser uma espécie de laboratório experimental, mas severamente insalubre e claustrofóbico. Essas matérias implicariam a ideia de que o inquilino daquele apartamento fazia parte de um culto que pregava o Armagedon, o fim do mundo, o juízo final. O lugar que deveria lhes passar segurança, parecia o mais assustador daquele prédio. Observem arquivos de experiência desajustados, uma maca com tecidos ensanguentados e um gravador de fita que a Angela ligou e que inicialmente não tocou nada. Uma dessas portas no teto do sótão, esse alçapão aí, se abriu do nada, de repente, e no que o Scott foi verificar... Você achou que ia aparecer alguém aí, né? E apareceu mesmo, veja, no detalhe. Parecia uma criança de aspecto idêntico aos infectados no prédio, cuja investida quebrou a luz da câmera que eles usavam. Eles tiveram que acionar a visão noturna. Agora vem cá. O lugar já era apavorante com luz. Na visão noturna, então, aquilo ali era medonho, sobretudo quando de repente... Gente, que isso? Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Como é que eu descrevo um negócio desse? Uma coisa, um homem idoso de fralda bastante alto, de aparência repugnante? Era ele quem vivia ali? Olha, eu não sei, sabe? Era dele a origem do vírus que acometeu o cão da Brianna e em seguida todo o resto do prédio? Fica difícil explicar, mas os indícios apontavam nessa direção. E munidos apenas com a visão noturna no breu total, Angela e Scott fizeram barulho. E aquela coisa capturou o cameraman e passou a devorá-lo, deixando a jornalista a Deus dará.
Mas também não demoraria muito para que o bicho percebesse a mulher apavorada e em questão de minutos cuidou de terminar o serviço. No fim das contas, aquele homem grotesco era o marco zero de uma infecção proposital visando o fim dos tempos. Em seus estudos laboratoriais, ele conseguiu sintetizar um vírus roubado de uma instituição de armas químicas, causando uma mutação no seu genoma, de modo que os infectados se tornassem praticamente zumbis. Vocês têm noção se cada animal pequeno daquele laboratório fosse infectado e solto às ruas, o impacto que isso teria na sociedade? Deu pra ter ideia, porque num simples prédio onde o vírus foi experimentado, fez todo mundo morrer, enquanto este estava de quarentena. Quarentena, ou originalmente Quarantine, é o primeiro filme da duologia de terror Quarentena, ou simplesmente Quarantine, de terror zombie no formato falso documentário mesclado ao found footage, tendo essa primeira parte sido lançada em 2008, produzida pela Screen Games, Andale Pictures, Vertigo Entertainment e Filmax, distribuída pela Sony Pictures e com selo R de classificação indicativa. Aos bolsos da bilheteria, a produção arranca pouco mais de 41 milhões de dólares ao redor do mundo, impulsionados por se tratar da refilmagem americana de um filme espanhol que fez muito sucesso no ano anterior. Além disso, a presença de Jennifer Carpenter também conta pontos, porque 3 anos antes, ela abrilhantava as telonas em um dos melhores filmes de exorcismo da história, interpretando Anneliese Michael, que se transformou em Emily Rose na ficção. A crítica especializada, em maioria, viu o filme com maus olhos, acrescentando que a refilmagem é uma cópia idêntica de seu parente, questionando sua real necessidade de ter sido feita, se não fosse para investir em ideias novas. No IMDb, porém, o filme registra a nota 5.9, ou seja, nota azul, e uma aprovação de 56% no Rotten, que são parâmetros populares de avaliação. Na minha visão, o filme é bom por ser igual ao REC. No entanto, eu vou na linha da crítica, porque se é pra fazer um filme de aparência rigorosamente igual, ainda que seja uma refilmagem, não tinha mesmo por que ter saído do papel. O filme é bom, mas a intenção não vale. Comigo, o filme tem nota 5. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.